Para tudo, para tudo, para tudo. Mais uma questão aqui dessa prova da EFON insana de matemática e de física também, mas dessa vez é de matemática que eu vou falar. Sabe a questão de binômio, a questão que a parte principal, que foi a dificuldade do povo, foi a inequação em que ele pediu o número de soluções inteiras não negativas? A gente fez igual, meus amigos. Na verdade, a gente fez até pior na plataforma. E essa questão que eu vou te mostrar lá no site é a terceira de uma sequência de umas 16, que essa aí, ela é uma formiguinha perto do nível de dificuldade das outras que a gente tem lá no site. Então, quem fez com a gente mais uma vez estava muito bem preparado. Saca só o vídeo. O que viramos aqui hoje? Tem uma matéria que o pessoal, alguns chamam de combinação completa e vem meio que disfarçado sobre esse nome. Outros falam que é simplesmente bolinha com pauzinho, bolinha com bastãozinho. Outros falam que é número de soluções inteiras positivas ou número de soluções inteiras não negativas. Cara, vou ser bem sincero, exceto para o cara que vai fazer uma prova que fica no meio termo. O que é no meio termo? Esse assunto, no Enem, é bem difícil de cair. Embora já tenha caído uma questão no Enem disso aqui é nada. Que o TRI, joga isso no lixo, tá? Que é o método lá de avaliação deles no Enem. Provas intermediárias, tipo assim, FUVEST, Unicamp, quando cai muito preso à fórmula do que eu falei. Vem lá no livro, número de soluções inteiras positivas. Aí vem uma fórmula de combinação. Número de soluções inteiras não negativas. Aí vem outra fórmula de combinação. Cara, eu acho isso horrível. Que se você pegar qualquer prova que tenha um degrau acima em dificuldade nessa matéria, ferrou tudo. Porque nenhuma daquelas duas fórmulas vai se aplicar àquilo. E aí você vai ficar meio perdido, tu decorou, não entendeu e não vai conseguir fazer questão. É o caso dessa daqui. Essa questão, ela junta ao mesmo tempo dois bizus que eu dou para o cara conseguir fazer todo e qualquer caso que ele venha inventar ainda. Que é esse daqui. Na verdade, primeiro, eu não quero resolver uma igualdade, eu quero resolver uma desigualdade. Que o enunciado da questão mais fácil, da versão mais fácil de uma questão como essa, geralmente vem dizendo o quê? Calcule o número de soluções inteiras de x mais y mais e mais w igual a 15. Não vem esse menor igual. Aí tem doido que vai falar, pô, então vou resolver todos os casos, né? O igual a 15, igual a 14, igual a 3, igual a 12, o igual a 1, igual a 0. Tá maluco. Você não vai terminar a prova hoje. Isso não vai ter um padrão que te permita para você fazer as primeiras continhas e perceber que é só somar alguma coisa. Não tem um padrão para você pegar e fazer todos os casos de uma vez só. Você teria que fazer na mão um por um. Ou seja, corta essa ideia. Isso é inviável. Se você não está entendendo o que eu estou falando, você vai entender agora, tá? Que essa aqui é uma questão já bem aprofundada para quem está acostumado a fazer esse tipo de exercício, beleza? E assim, mas ele não falou se as soluções são positivas ou não negativas. Bom, galera, aí vem um detalhe, que é isso aqui, né? Se ele falar que o x tem que ser maior ou igual a 1, o w maior ou igual a 4 e o restante também tem isso, tá na cara, tem que ser o quê? Tem que ser com certeza positivos, né? Até mais do que isso. O problema é esse lance de ser até mais do que isso. Porque assim, tem um bizu que eu dou quando vem uma igualdade e aqui vem essas restrições mais fortes do que simplesmente falar que é positivo. Tem outro bizu que eu dou quando vem uma desigualdade e aí ele falava cada um deles maiores ou iguais a 0. Essa questão já junta tudo. Ele botou uma desigualdade e botou também que cada x, y, z e w tem a sua condição, o seu mínimo a ser obedecido, tá? E aí eu penso aqui o seguinte, esse lance da desigualdade a gente resolve com uma coisa que eu chamo de variável de folga. Por que é variável de folga? O que seria isso? What's fucking how is that? É o seguinte, você vai escrever aqui que eu tenho um x mais y mais z mais w mais k, que é igual a 15, onde esse k, ele é, no caso, maior ou igual a 0. As outras condições continuam sendo obedecidas. Mas qual é a ida desse k maior ou igual a 0? Esse k maior ou igual a 0, o que pensa? Eu vou botar uma tabela aqui para você entender melhor o que eu estou falando. Uma coluna com a soma x mais y mais z mais w e a outra com o k.
Se a soma tem que ser menor ou igual a 15. Então, se a soma for cravada 15, o K pode ser 0. Se a soma for cravada 14, aí como ali na igualdade não é mais desigualdade, na igualdade, a soma tem que dar 15, aí o K teria que ser 1. Ó, a soma original está aqui e esse K é o valor extra que eu coloquei. Você está começando a entender o que vai acontecer? Quando você escreve aquela desigualdade na forma de uma igualdade, o que acaba acontecendo é que a diferença para essa soma ser igual a 15, caso ela não seja igual, vai estar sempre nesse cara. Então eu consigo transformar uma desigualdade numa igualdade se eu monto uma outra variável nova e armazeno nela sempre a diferença entre a soma dos 4 originais para chegar a 15. E aí eu tenho justamente uma questão de igualdade, que é aquilo que a gente está mais acostumado a lidar, beleza? Só que agora vamos ver o seguinte. Tá, o problema de desigualdade está resolvido. Toda vez que tiver uma questão similar a essa, que ele botar uma desigualdade, meu querido, faz isso. Cria uma nova variável, coloca as diferenças do que ele quer dentro dela e seja feliz, tá? E resolve normalmente pelo método que você mais gosta. Apesar de que eu acho que você vai gostar mais desse aqui. Como que você pega e você agora resolve uma questão como essa, com esses caras tendo essas restrições? Que o K tudo bem, o K pode ser 0, mas e os outros? Aí eu te conto uma seguinte historinha, que é boboca, mas para você entender e internalizar isso e passar a usar com naturalidade, você vai entender numa boa. Imagina que eu tenho 15 balas, que eu tenho que dar essas 15 balas para, no caso, agora são 5, né? Para 5 crianças. Uma é tranquila, se ela não ficar com bala nenhuma, ela não vai chorar, que é o K. Esse cara aqui, essa criança, tem que receber pelo menos uma bala, não pode voltar de mãos abanando para casa. Essa aqui tem que receber 2, pelo menos. Essa aqui 3, essa aqui é a mais gulosa. Tem que receber pelo menos 4 balas. Pensa assim, se eu quero resolver o problema dentro das condições que ele me deu, o que acaba acontecendo é que eu tenho que imaginar assim, eu tenho que garantir para ele que essas balas já foram distribuídas para as crianças, ou seja, eu tenho que raciocinar em cima do problema, já imaginando que das 15 balas totais que eu tenho que dar para elas, eu já distribuí uma bala para essa X, já distribuí 2 balas para essa Y, já distribuí 3 balas para o Z e já distribuí 4 balas para o W. Ou seja, eu tenho que imaginar que, na verdade, eu não vou mais distribuir 15 balas. Eu vou distribuir 15 menos cada valor que está aqui. Porque eu tenho que pensar que cada valor que está ali, eu já garanti que ele está nas mãos das crianças. Que essa quantidade de balas está nas mãos delas. Então você, com isso, vai pegar e vai fazer o quê? Você vai ter, no caso aqui, ó, monta uma nova equação o K pode ser ele mesmo, né? Porque ele pode ser maior ou igual a 0, em que você vai ter o quê? Ó, quanto é que dá 15 menos 1, menos 2, menos 3, menos 4? Ó, 4 mais 3, 7, com 2, 9, que é 10. Então aqui você vai colocar 15 menos 10, tá? Esse 10 é a soma dos valores mínimos que eu tenho que garantir que eu terei na solução a ser encontrada, ou no número de soluções, né, que eu quero a quantidade a ser encontrado. E por que eu estou chamando de x', y' e z'? Porque a partir do momento que você já garantiu que eu entreguei aquela quantidade mínima para cada variável, o que vier acima disso é lucro. Porque o que eu tinha que garantir é que eu entregasse o quê? É que eu entregasse, no mínimo, quem está aqui circulado. Então, o x', ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser 2, porque, na verdade, se o x' for 2, é porque no total para essa variável, eu dei o que para ela? Eu dei 3. Cuidado que eu adaptei a equação. Eu adaptei a equação para lhe dar apenas o quê? Como que eu vou distribuir as balas que ainda estão comigo? 10 balas eu já entreguei, 5 estão na minha mão. E como é que eu distribuo essas 5 balas entre as crianças restantes? A partir do momento em que você tem que cada um deles, inclusive o K, né, que não foi alterado, é maior ou igual a 0, isso é aquilo que no livro eles chamam o que, galera?
de soluções inteiras não negativas. Não negativos porque inclui o zero, que é nulo, né? Então é zero positivo. Isso aqui agora é resolver um sistema, uma equação com, no caso, 5 variáveis, onde eu estou querendo que as soluções sejam inteiras e não negativas. E aí você pode usar a fórmula decoreba ou pode fazer aquele esqueminha aqui assim, né? O resultado aqui à direita é como se fossem 5 balinhas, 5 bolinhas que eu vou distribuir entre as crianças. Quantas crianças são? São 5. Para a gente aqui, esquematicamente na nossa cabeça, imaginar que eu estou distribuindo as coisas entre 5 crianças, eu preciso de 4 barrinhas. Atenção, o número de barrinhas que eu vou colocar aqui é sempre um a menos que o número de variáveis, porque na verdade, ó, cada espaço desses está simulando uma distribuição que eu dei para cada letra. Não entendi. Cada espaço desse está fazendo o quê? É como se eu estivesse falando que agora aqui o x' é 1, o y' é 2, o z' é 1, o w' é 1, e como não sobrou nada aqui, que o k é 0. Que o k não tem k', né? Ele não simula, não foi alterado. Então seria uma solução, a sequência 1, 2, 1, 1 e 0. Qualquer sequência que seja de tal maneira que o resultado dê 5 vai servir como resposta. Vou só sair da frente aqui, que estão me alertando para vocês darem um print, tá? Que essa altura tem aquela galera que pode aí não estar copiando, só prestando atenção. Printou, né, filhão? Então, beleza. Então, com isso, você vai ter o quê? Aí, ó, isso aqui é um exemplo. Qualquer sequência onde a soma dê 5 está valendo. E a gente sabe que você pode aqui imaginar o quê? Ó, um outro exemplo em que isso vai dar certo. Vou botar ali, tá? Se eu tiver, por exemplo, aqui, ainda são 5 bolinhas. E aí você pega, coloca 2 barrinhas aqui, outra aqui e outra aqui. Beleza. Se isso aconteceu, ó, significa que nesse caso o x' ficou igual a 1, o y' igual a 1, o z' igual a 2, aliás, o z' é igual a 0, né? Porque entre 2 barrinhas é sempre uma variável, então aqui não tem nada, é 0. Outra letra é w' igual a 2 e o k igual a 1, tá? 1, 1, 0, nada entre as 2 barras, então é 0, 2 e 1. É só um jeito lógico, esquemático, da gente entender por que isso vai terminar o quê? Numa permutação. Então, a cada solução que eu estou esquematizando desse jeito, você perceba que eu tenho sempre 5 bolinhas e 4 bastõezinhos. É aquela brincadeira, tem gente que chama de bolinha e pauzinho, né? Essa matéria, por isso. E aí, como se eu estou mudando a ordem e eu não estou mudando a quantidade de bolinha e de bastãozinho, o que é isso, galera? Permutar. Permutação normal ou com repetição, eu te pergunto? Ó, se eu mudar uma bolinha de posição com outra, alguém vai notar? As balas são diferentes? As balas são de sabores diferentes? Não. É tudo a mesma bala no meu exemplo. Até porque, né? Aqui nem tinha bala no enunciado. Foi só um jeito que eu adaptei uma metáfora para você entender a questão. Tá? Então aqui, ó, se eu trocar uma com a outra, se não faz diferença, significa que é uma permutação com repetição. A mesma coisa com as barrinhas. Se eu troco uma com a outra, você não percebe. Não tem uma barrinha mais grossa, uma mais fininha. Não tem uma mais longa, uma mais curta. Então aqui também é com repetição de 5 elementos e 4 que são as barrinhas. 5 mais 4, galera, eu tenho um total de 9 elementos, não é? 9. Então, o total de maneiras de fazer isso é permutação de 9 com repetição de 5 e 4. Ou seja, o que vai dar isso? 9 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 fatorial. Abre ali o 9 fatorial. Vai ficar 9, 8, 7, 6. Vou até o 5 fatorial sobre 5. E aí 4. Então eu vou cortar o 5 fatorial de cima com o de baixo. 4 fatorial abre. Vai ficar 9, 8, 7, 6. Sobre 4, 3, 2 e 1. Aí beleza, ó.
Repara que 3 vezes 2 dá 6. E 8 por 4, isso vai dar 2. Então ficou 9 vezes 2 vezes 7. Isso vai dar 14 vezes 9. Aí fechou. Você vai ter, no caso aqui, ó, 126. Então você tem 126 soluções daquela equação que a gente deu lá no início, tá? Então, galera, você volta aí, confere para ver se tá tudo bem. Essa questão é uma questão considerada difícil. Com esse bizu, eu creio que ela fique tranquila agora, porque ela é muito assim, tete a tete maceteada. A gente mastigou aqui bem o que é para fazer em cada etapa, tá? Mas como se você, de repente, nunca viu a parte de soluções só com caso padrão, que é todo mundo maior ou igual a 0, ou todo mundo maior ou igual a 1, aí aqui você deve ter ficado um pouquinho perdido, tá? Para quem é assinante da nossa plataforma, claro que você vai ver sempre toda a matéria. Aproveita o cupom de desconto, sempre passando aqui de novo, tá? É www.fabricad.online, nosso endereço. Se você jogar plataforma fabricad.com ou .com.br, também vai. E com isso a gente tem aqui um cupomzinho de desconto para você fazer parte da nossa família, seja no plano IMI, Tafa iPhone Escola Naval, ou no plano SpaceX, que a gente já abriu também. Beleza? Galera, então, você da frente dá mais um print aí. E com isso eu espero que você tenha uma boa semana, um ótimo dia de estudos. Força que tá chegando a época em que a gente tá divulgando esse ao vivo, tá chegando a época da primeira prova, então eu quero que você fique tranquilo, calmo, confie na gente e, acima de tudo, confie em você. Beleza? Forte abraço, beijão, valeu, tchau, tchau, galera.